Olá, meninos e meninas, caríssimos alunos. O objetivo desse vídeo é comentar sobre o primeiro assignment, o primeiro trabalho de vocês. É um trabalho que simples, não vai demandar muito tempo, espero, mas que é bem importante para o transcorrer da disciplina. Na verdade, é claro, vocês vão ganhar ponto por isso. Esse trabalho é dividido em três partes. A primeira parte, né, que é fundamental, é vocês conseguirem acesso a uma ferramenta de prototipagem. O que é essa ferramenta de prototipagem? Bom, uma ferramenta de prototipagem para nós é o espaço, né, digital, né, um computador e seus recursos associados, ou seja, um sistema de computação em que vocês vão utilizar para testar os modelos que nós vamos fazer, né, para testar suas ferramentas, testar alguns conceitos que nós vamos trabalhar aqui. Que sistema de computação é esse? Né? O que nós vamos precisar para dar um bom andamento nesse curso? Olha, primeira coisa, a ideia é que eu não vou exigir de vocês, né, não é o caso de destreza, capacidade de programar, etc e tal. Não é isso, né? Definitivamente não é isso. Então, o que é? Né? O que nós vamos fazer? Bom, primeiro, uma ferramenta de prototipagem é um instrumento em que você possa, sem muito investimento, testar suas ideias. Então eu tenho lá uma ideia de um modelo, eu tenho lá uma construção de uma ferramenta cujo propósito vai ser resolver um certo problema que vocês conceberam. Agora tem que saber se essas respostas serão ou não consistentes, ou seja, será que eu consigo fazer inferência? Será que eu consigo ter resultados com o que eu estou propondo com esse instrumento matemático? É esse que vai ser, né, a nossa ideia do protótipo. Né? Eu não posso gastar muito tempo com testando uma ideia, né, que depois, posteriormente, eu iria, né, entre aspas, implementar na vida real. Então tem que ser uma ferramenta que rapidamente me produza um resultado. Veremos então como fazer isso, o que nós precisaremos. Então, nessa primeira parte do trabalho, eu gostaria que vocês tomassem as providências para obter o nosso sistema de computação ou nosso ambiente de trabalho. Onde conseguir, quais ambientes são esses? Ora, existem três possibilidades. Uma delas, eu não vou comentar aqui, é um software um pouco hardcore para o nosso curso. Me demandaria muito tempo para treiná-los a utilizar, e eu vou me ater aqui a dois ambientes. O Scilab ou Scilab, que é um software francês, é um ambiente francês. Ele é muito interessante, fácil de ser baixado, não muito difícil de ser usado. E tem um outro, que é o MATLAB, que é a minha opção pessoal. Né? Embora seja um software pago, um software caro, ele vai ser possível, né? Vocês vão encontrar esse ambiente disponível para trabalhar. Eu não tenho muito prurido para fazer propaganda dele não, porque eu tenho visto que no mundo inteiro ele tem sido utilizado.
né? Instituições aí muito renomadas no mundo afora utilizam o MATLAB ou, às vezes, o Scilab como porta de entrada para um certo tipo de estudante, para um certo tipo de aluno, né, aprender a programar, a fazer algoritmos, a desenvolver funções, projetos um pouco mais complexos, tudo utilizando o MATLAB. Qual que é a vantagem do MATLAB em relação ao Scilab? Bom, como ele é um software pago, tem muito investimento em cima dele. Mas esses investimentos, né, nos interessam na medida que eles aceleram o nosso tempo de desenvolvimento, né? Existem coisas que são plenamente disponíveis e fáceis de fazer no MATLAB que requer um pouquinho mais de trabalho no Scilab. Como o tempo é um recurso muito escasso para nós, o que nós vamos optar por que nós então, né, não optamos por MATLAB? A questão toda é o seguinte, né? Como conseguir o MATLAB, né? É claro, né, que eu não vou pedir para vocês comprarem, não. Existe a opção de vocês baixarem uma cópia de avaliação do MATLAB. Vocês podem, né, entra no site Mat é de Mathmetrics e Lab é de laboratório mesmo, Laboratory. O MATLAB, né, você entra na MathWorks, né, você consegue baixar uma cópia de avaliação que estará à disposição de vocês durante 30 dias. Passados esses 30 dias, não sei como, meus alunos conseguem de novo uma cópia de avaliação e assim vão tocando o curso. Com 2 ou 3 renovações dessa avaliação, eles conseguem realizar todos os trabalhos. Uma outra possibilidade, né, é conseguir uma cópia de estudante. Essa cópia de estudante circula por aí, está sempre disponível, né? Não é cara se alguém quiser comprar, mas eu acho que não carece. O nosso uso vai ser muito pontual dessa ferramenta e existe uma outra possibilidade. Essa outra possibilidade eu acho assim fantástica. Você pode utilizar a partir do seu smartphone. O único problema é que eu não consigo dar suporte para vocês nesse tipo de utilização. Pelo simples motivo, eu não sei usar, né? Existe alguma limitação, porque como a tela, né, a superfície de visualização que vocês vão usar é muito pequena, né, tem algumas coisas que ficam embutidas e um pouco chato de ser mexida, tem que ter uma certa destreza manual, que eu não tenho, né? Também não sei, embora eu tive alunos que usaram plenamente sem grandes problemas, eu não sei fazer upload, download dos arquivos, indicar a URL conveniente, retirar os dados e mandar para o MATLAB. Tem uma parte aí que me foge. Embora, né, eu tenha tido alunos que foram excepcionais nisso, né? Como essa disciplina não tem monitoria, não tem monitores disponíveis para esse tipo de ajuda, né, eu não gostaria de sugerir que vocês fizessem isso, mas poder fazer pode, né? Você usa a nuvem para fazer os trabalhos. Eu já utilizei essa nuvem, eu tinha um problema muito grande para resolver, eu não tinha memória, aí eu utilizei a nuvem e não me custou nada, né? Eu resolvi uma matriz de grande porte em alguns minutos, tranquilamente, usando a nuvem a partir de um celular,
e obtive a resposta. Quer dizer, eu não, né? As pessoas que trabalham comigo. Mas, então, essa é a primeira parte. Vocês consigam o MATLAB, a minha sugestão MATLAB. Né? Pode ser o Scilab também. As coisas que eventualmente vocês fariam, sei lá, em 3, 4 minutos no MATLAB, talvez vocês demandassem até descobrir a forma e alguns detalhes não muito intuitivos em 1 hora, por exemplo, tá? Mas é possível. Minha preferência disparado é o MATLAB, vocês consigam, né? É a primeira parte do trabalho. Bom, então qual será a segunda parte? Muito bem, qual que vai ser a segunda parte do nosso trabalho? A segunda parte do nosso trabalho, né, vai envolver uma pesquisa em coleções digitais de matrizes. Existem o que a gente chama de repositório de matrizes. As pessoas, os pesquisadores, cientistas da computação, matemáticos, quando acham uma matriz interessante ou uma matriz que eventualmente tem algum aspecto que cabe a alguma discussão, as pessoas vão lá, depositam essa matriz nessa coleção. Existem vários repositórios deste tipo. No caso, nós vamos trabalhar com um que eu considero mais tranquilo, talvez seja o mais moderno, eu não sei, que é o SuiteSparse. Vocês vão digitar isso no Google, por exemplo, SuiteSparse, eu vou mostrar aqui, né? Vão aparecer uma série de nomes de matrizes e as características da matriz. E lá, né, tem, né, um botão em que vocês vão acionar para salvar essa matriz no ambiente de vocês, no computador de vocês. Vocês vão fazer um download dessa matriz. Agora aqui cabe uma observação extremamente importante. Essas matrizes, né, normalmente são matrizes que a gente diz são esparsas. Uma matriz em que a grande maioria dos elementos é zero. Então, eu tenho, né, no caso, a gente sempre vai trabalhar com matrizes, por enquanto, né, que essas coleções correspondem a problemas de solução de sistemas de equações lineares. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Né? Eu tenho matrizes em que tem muitos zeros e pouquíssimos elementos diferentes, zero. Essa é a realidade dos nossos problemas. As matrizes, elas são do que a gente chama de alta ordem, ou seja, as dimensões são muito grandes, entretanto os elementos diferentes de zero são poucos. Então não cabe, não é adequado você pegar uma matriz de 50 mil linhas por 50 mil colunas e armazenar um monte de zeros. Isso é contraprodutivo, você gasta muito espaço. Tem uma forma mais inteligente de fazer isso. Por exemplo, o mais básico é só indicar a linha. Eu preciso de um tripleto de informações para cada elemento diferente de zero. Eu dou a linha, por exemplo, linha 10, coluna 450, o elemento é menos 12,33. Os outros elementos diferentes de zero da linha 10, né, eu vou informando dessa forma, para um esquema de tripletos. Então, no final das contas, como são muito poucos elementos diferentes de zero, eu tenho uma representação esparsa dessa matriz
que é muito econômica em termos de armazenamento. Mas a questão principal, embora que para as nossas instalações, desktops, celulares, etc., isso é muito importante, é a questão da velocidade dos cálculos. Ora, eu não vou fazer conta que eu sei que é igual a zero, né? Eu só vou fazer conta com a matriz, né, com os elementos da minha matriz, onde eu sei que tem resultado diferente de zero. Não vai ter um fator, melhor dizendo, igual a zero, né? Se, por exemplo, eu vou multiplicar um elemento de uma certa linha, coluna, por outro elemento de certa linha, coluna, eu não quero que nenhum dos dois seja zero, porque o resultado é óbvio. Eu não precisaria fazer essa conta para saber que é zero. Eu não precisaria mobilizar o computador, né, os registradores, transferência de dados, etc., para obter no final uma conta que é zero. Ora, isso vai ser um dos aspectos mais importantes para nós, né? Quando eu tenho uma representação esparsa, meus métodos, algoritmos, procedimentos para resolver matrizes esparsas, de forma transparente para nós, leve isso em consideração. Eu declaro que minha matriz é esparsa, ele já sabe que tem um certo tipo de representação econômica e as contas que eu eventualmente venha fazer com essa matriz vai levar em conta os resultados que são óbvios. Ele não vai fazer conta que é óbvia, que eu sei que o resultado já vai ser a priori zero. Então essa representação de espaço tem uma grande economia, tanto de memória quanto, né, rapidez dos cálculos. E as grandes matrizes, as matrizes de grande porte, normalmente são matrizes esparsas. No próximo segmento, eu vou mostrar no computador para vocês, né, aonde vocês vão buscar essas matrizes esparsas para fazer a segunda parte do trabalho. Então nós já vimos aqui, a primeira parte é disponibilizar um ambiente de prototipagem. A segunda parte desse trabalho será vocês, né, conseguirem uma matriz para trabalhar. No ambiente de prototipagem, vocês vão resolver o primeiro problema, por exemplo, no MATLAB, usando uma matriz. Então, prezados, vocês vão digitar o título desta aula, Suite Sparse Matrix Collection, no Google, dá um Enter e vocês vão cair exatamente no site, né, que é o repositório que nós estamos procurando. Nesse repositório, na primeira página, vai aparecer uma coleção de quase 3.000 matrizes. Qual que é a ideia? Vocês vão escolher uma delas. Mais à direita tem 3 formatos que ele pode apresentar essas matrizes. Como a gente disse, né, as matrizes são esparsas e cada repositório, né, tem um formato de oferecer essas matrizes. No caso, ele oferece 3. Ele oferece direto para o MATLAB, ele oferece num outro formato
Rutherford Boeing, que foi um formato muito usado há algum tempo atrás, e no terceiro, que é Matrix Market, que é mais ou menos isso que eu falei dos tripletos, que esse Matrix Market é um outro repositório um pouco mais antigo de matrizes, né? Quase todas as matrizes que tem lá, tem aqui. Lá você tem um carrinho, né, igual supermercado, você vai colocando as matrizes que você quer dentro desse carrinho. E depois você pede para fazer o download dessas matrizes. No caso aí, você simplesmente vão clicar, se estiverem trabalhando com MATLAB, no download mais à esquerda, né, tem a linha com o nome e depois tem um botão à direita. Sugiro que vocês façam o seguinte: façam o download de uma matriz, como especificação do trabalho. Eu estou pedindo que a matriz tenha no mínimo 1000 linhas por 1000 colunas e que não seja uma matriz extremamente grande. Tem matrizes aí de altíssima ordem, não precisa disso, né? Eu gostaria que fosse uma matriz menor que 10, menor que a ordem 10.000, menos de 10.000 por 10.000 colunas, 10.000 linhas por 10.000 colunas. Por favor, sejam criativos, né? Não vão escolher todo mundo a mesma matriz. Tem centenas, tem 3.000 matrizes para escolher. Por favor, tentem não escolher as mesmas. Dei uma passeada, né? Tem, no caso aqui, tem para ser exato, deixa eu ver o número de matrizes, tem 2.856 matrizes. Dê uma explorada, clica em cima do nome da matriz, observem que ao fazer isso vai aparecer uma outra tela e essa tela tem lá as características dessa matriz. É simétrica, não é simétrica, o posto dessa matriz, o número de condição dessa matriz, o menor valor singular, o maior valor singular, tem várias informações. E eu vou, né, me guiar por isso para rever algumas coisas que nós já vimos de solução de sistemas de equações. A segunda parte do trabalho, então, é disponibilizar essa matriz no ambiente de vocês, né, que seja o MATLAB. Observe a facilidade aí, eu já tenho um formato, né, que eu simplesmente vou carregar isso no MATLAB e resolver, né, depois, né, próximo segmento eu vou comentar sobre isso. E a terceira parte vai envolver vocês resolver um problema com esta matriz que vocês escolheram. Que problema é esse que vocês vão resolver? Ora, você tem uma matriz. Imagina que você faça um x, né, igual a 1. Todos os valores de x, vamos supor que sua matriz seja essa primeira que aparece. Tem 1138 colunas. Então, eu vou resolver o seguinte problema. Eu vou calcular quanto que é essa matriz vezes o vetor de 1. Para cada linha vai ter um valor. Esse vai ser meu termo independente. Eu vou ter que achar a solução x tal que ax é igual a b. Mas o b eu acabei de calcular. Eu sei qual que é a solução a priori desse sistema. Eu falei que o x todo era igual a 1, né? Calculei os valores de b para que isso acontecesse. Agora eu vou pedir para o MATLAB resolver. Olha, descubra o x tal que ax seja igual a b. Claro que tem que dar tudo 1, né? Não pode dar valores diferentes de 1. Porque o termo independente foi calculado para isso. Só para a gente saber, né, se ele está resolvendo direito ou não.
Essa terceira parte, como envolve o MATLAB, eu espero, né, tá com recursos melhores para lidar com isso no próximo segmento. Né? Eu gostaria de fazer isso na próxima aula, que eu gostaria já de ter o MATLAB, já está projetando algumas coisas numa tela para a gente discutir. E, se possível, eu fechar essa coisa com Teams. Eu tinha me dado hoje para trabalhar com isso, mas eu não consegui pôr o Teams no ar. Então, esse é o trabalho. Eu vou formalizar via e-mail para vocês posteriormente e marco uma data, etc. Mas isso mais para quinta-feira. Até quinta, senhor. Até a próxima aula.